Muito boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar de apresentação de uma pesquisa que nós fizemos aqui no Ibracon sobre os principais assuntos de auditoria de empresas que compõem o IBRX 100 entre os anos de 2021 e 2022. Eu me chamo Ahmed, sou gerente técnico do Instituto de Auditoria Independente do Brasil, Ibracon, sou um homem branco, uso barba, cabelos castanhos e quero dar as boas-vindas a todos e lembrar algumas informações importantes. Primeiro, agradecer os nossos participantes, todos vocês que entraram nessa tarde de quinta-feira, agradecer os nossos debatedores, o José Carlos de Oliveira, nosso representante da área técnica do Ibracon, a Marta Bianchi, doutora em contabilidade e controladoria e representante de firma de auditoria associada, e ao nosso diretor técnico do Ibracon, Rogério Mota. Esse webinar ele faz parte da nossa bandeira do Ibracon de desenvolvimento profissional. Quero informá-los e informá-las que o vídeo está sendo gravado e estará disponível no portal do Ibracon e solicitar desde já que enviem perguntas durante a nossa sessão, pela sessão Perguntas e Respostas. E no final, avaliem o nosso evento por meio de uma pesquisa de satisfação. Então, sem mais palavras para o momento, quero passar a palavra desde já e ao agradecimento ao nosso diretor técnico, Rogério Mota. Mota. Olá, boa tarde, Ahmed. Obrigado. Boa tarde a todos, a todas que estão participando aqui desse webinar, onde a gente vai fazer o lançamento da pesquisa, como foi colocado aqui pelo Ahmed. Essa pesquisa é importante lembrar, Ahmed, a todos, que ela começou em 17, referente ao exercício 16, lembrando um pouco do passado. Foi o ano que houve uma grande mudança no formato do relatório do auditor. Se vocês, para aqueles que ainda já estavam na profissão naquele momento, o relatório do auditor era muito mais padronizado, ou seja, ele tinha a única informação que era mais objetiva era a própria conclusão, mas ele não falava muito sobre o trabalho da auditoria. Então, após muitas discussões internacionais, a norma internacional passou por uma evolução, atendendo a demanda de usuários, reguladores e diversos stakeholders, onde o auditor passou a se comunicar um pouco mais com os usuários do seu relatório. E a grande evolução da norma que houve naquele momento foi a introdução do tema chamado Principais Assuntos de Auditoria. E esse tema fez com que, pelo menos para um grupo de empresas, que são aquelas entidades listadas e hoje todas as reguladas pela CVM no Brasil, o auditor ele passa a relatar, descrever o que foram os principais assuntos de auditoria, que não necessariamente necessariamente tem problema nessas áreas, né? São aquelas áreas que o auditor identificou como as áreas de maior envolvimento, maior foco na sua auditoria, tá? Então, isso é importante lembrar. Hoje já somos todos bastante familiarizados, mas no começo foi um grande aprendizado, né? Como todo novo processo. E desde então o Ibracon decidiu iniciar essa pesquisa, usando uma amostragem são aquelas empresas que participam do IBRX 100, e o objetivo é você ter uma visão geral do mercado, quais são as áreas que os auditores estão tendo maior foco, né? É claro que essa definição, essas áreas, elas podem variar muito por uma determinada indústria. Algumas das áreas são comuns a todas as empresas, por exemplo, reconhecimento de receita, praticamente todas as empresas vão ser afetadas, né? Então, ou estão sujeitas né? Da mesma forma, impairment de ativos financeiros, que são os temas que acabam se destacando um pouco nas nossas pesquisas. Mas outros temas também, eles são muito... eles podem ser também demonstrados aí, certas indústrias têm mais impacto de determinados assuntos, às vezes assunto regulatório, assunto que é muito específico da sua atividade. De qualquer forma, é importante lembrar que essa pesquisa, ela representa uma das bandeiras do Ibracon, que o Ibracon tem suas bandeiras, e uma delas é demonstrar que a auditoria independente ela é uma atividade relevante para a sociedade, e a gente acredita que fazendo essa pesquisa, demonstrando essa visão geral aí para todos os participantes aí do mercado, ela ajuda fortalece, né, a relevância da profissão perante o mercado e a todos aqueles stakeholders, aqueles que confiam no nosso trabalho, no nosso relatório, o relatório do auditor independente, quando eles analisam as demonstrações financeiras. Então,
De uma forma geral, eu gostaria de passar a palavra para tanto Marta, Zé Carlos e Amed, vão continuar aqui com a apresentação, vão entrar um pouco mais de detalhe, apresentar para vocês detalhes da pesquisa. Eu agradeço muito, mais uma vez, a participação de todos vocês nesse evento. Obrigado, Mota. Obrigado a todos e todas que estão entrando aí. Tem bastante gente entrando nesse momento. Importante também a participação de vocês. Reforço aqui que fiquem à vontade para enviar perguntas, questionamentos. Se a gente não conseguir endereçá-las durante o webinar, a gente prepara as respostas adequadas para cada um de vocês. Quero agradecer mais uma vez e já passar a palavra para o José Carlos de Oliveira, nosso representante aqui da área técnica do IBRACON, dos responsáveis por essa pesquisa, e a Marta Bianchi, doutora em controladoria e contabilidade, representante de firma de auditoria associada. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado e bom webinar para todos nós. Obrigada, Med. Obrigada pela introdução, Mota. É um prazer estar aqui com vocês, com o meu amigo José Carlos, e é um prazer estar trabalhando com o IBRACON e divulgando essa pesquisa que mostra um pouco mais da relevância da auditoria no mercado de capitais. Primeiro, eu gostaria de fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, com olhos e cabelos castanhos, cabelos enrolados na altura dos ombros, com uma camisa branca e falo de um fundo desfocado. Inicialmente, eu gostaria de pedir para o José Carlos já passar a nossa apresentação. E, mais uma vez, é um prazer estar aqui nessa tarde com vocês, passando um pouquinho de como foi toda a construção dessa nossa pesquisa e a nossa relevância. Eu acredito que todos já estão vendo as telas. Então, nós vamos passar agora para a nossa agenda. Eu gostaria de, primeiramente, contextualizá-los como vai ser o nosso bate-papo hoje, né? Primeiramente, nós vamos falar um pouquinho sobre o propósito da nossa pesquisa, por que o IBRACON já tem feito há alguns anos essa pesquisa, né? Qual que é a nossa motivação, o Mota, como bem falou, sobre a importância dos principais assuntos de auditoria para mostrar também a parte do trabalho do auditor dentro do relatório da auditoria, e não apenas a sua opinião. A gente também vai falar um pouco sobre o trabalho em si, por que a gente escolheu essas empresas, qual foi os critérios, e em seguida passarei a palavra para o José Carlos para apresentarmos os principais resultados e os pontos de destaque da nossa pesquisa. Então, seguindo aqui inicialmente, vamos falar um pouquinho sobre o propósito, né? Por que o IBRACON se importa e por que é importante a gente entender um pouquinho mais da atuação do auditor. Relembrando que a opinião da auditoria contida nos relatórios é acompanhada de perto pelo mercado, por reguladores, por legisladores e, por fim, por toda a sociedade. Afinal, a opinião da auditoria ela é uma parte independente que opina, uma parte capaz, uma parte extremamente especializada e que analisa e traz informações sobre possíveis distorções materiais nas informações que foram objeto da auditoria. E caso distorções materiais sejam encontradas, o auditor já comunica aos interessados por meio dos seus relatórios, incluindo os motivos que o levaram à sua conclusão a emitir essa opinião. É interessante aqui ressaltar que, como bem o Mota disse, quando os analistas, investidores ou demais tomadores de decisão usam as demonstrações financeiras como base, até mesmo livros técnicos, livros textos, professores altamente renomados, eles indicam que a primeira análise que é feita se baseia pela leitura do relatório do auditor. Porque o relatório do auditor já é uma parte externa, que ela tem que se aderir a critérios extremamente específicos de independência, para que não esteja relacionada com a entidade auditada, e altamente especializada para emitir uma opinião. Então, dentro daquela opinião, pode ter algo extremamente relevante para o usuário de decisão. E também lembrar que a auditoria independente, ela é um importante mecanismo de governança corporativa, justamente analisando as informações que a administração publica. O auditor, ele vai e dá a sua opinião, né? E, dessa forma, a auditoria independente, ela traz a sua contribuição para o desenvolvimento de um mercado de capitais mais transparente e sustentável.
Então, é dentro desse contexto que a gente traz a nossa pesquisa. Seguindo o nosso propósito no próximo slide, então, trazendo os principais assuntos de auditoria, nós gostaríamos de destacar a transparência e a informatividade do relatório do auditor. Pois mesmo quando a auditoria considera que as demonstrações estão livres de distorções relevantes causadas ou por fraude ou por erro, o relatório da auditoria dispõe de informações muito valiosas aos investidores. Como o Mota bem falou, antes de 2016, antes dessa implementação dessa norma tão relevante internacionalmente e depois recepcionada e traduzida pelo CFC aqui no Brasil, o relatório da auditoria era meio binário, ou tinha algum problema e o auditor ele considerava que o parecer limpo, né? Ele tinha uma opinião não modificada sobre o assunto, ou ele tinha uma opinião modificada. Mas pouco, né, o usuário pouco sabia um pouco do trabalho da auditoria, né? O trabalho que o auditor fez para emitir essa sua conclusão. E não necessariamente quando existe um principal assunto de auditoria, não existem problemas, mas sim o auditor ele teve que se debruçar mais sobre aquele assunto para emitir uma opinião balizada. E então, o propósito dos principais assuntos de auditoria, eles visam justamente aumentar essa informatividade do relatório do auditor, ajudar os usuários a entender melhor quais temas das demonstrações financeiras devem ser olhados com atenção, sempre do ponto de vista de auditoria, e explicar ao leitor os trabalhos feitos no processo de auditoria que precisaram de uma maior dedicação, o auditor precisou despender mais tempo e um maior julgamento em assuntos divulgados pela administração. Sempre lembrando que a administração divulga e o auditor audita, né? O responsável pelas informações é sempre os administradores da entidade auditada. Então, nós gostaríamos de destacar que o papel da auditoria nessa redução de assimetria informacional, dentro da própria empresa, né, dentro dos assuntos de talvez mais significativos e de maior julgamento dentro da própria empresa, e dentro do próprio trabalho da auditoria, pois o relatório do auditor fornece informações relevantes sobre seu trabalho e indica a complexidade de alguns assuntos sobre a perspectiva da auditoria. Contudo, é sempre importante ter em mente que a opinião da auditoria ela visa aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis, e a auditoria ela não exerce julgamento sobre investimentos, escolha ou condução da gestão, a menos que essas escolhas, esses investimentos, resultem em problema de continuidade operacional ou cálculos de estimativa sem razoabilidade técnica. Ou seja, um parecer limpo, né, conforme dizemos nos jargões, significa que a empresa ela vai ser muito bem sucedida no mercado de capitais, os investimentos, não, na visão da auditoria. Os riscos de auditoria que nós vamos falar um pouquinho aqui nessa parte de contextualização do tema para vocês. Seguindo no próximo slide. Então, o intuito dos principais assuntos de auditoria é justamente fornecer uma transparência e mais informação sobre a auditoria realizada, além da opinião contida no relatório do auditor, e de ênfases ou alertas em relação à continuidade. Ou seja, não se pode confundir os principais assuntos de auditoria como uma opinião modificada, uma ressalva ou uma ênfase. Não é. Essas são comunicações específicas contidas em outras normas de auditoria. Os principais assuntos de auditoria são assuntos em que o auditor precisou se debruçar um pouco mais, precisou analisar um pouco mais, seja questão de materialidade, seja questão de julgamento, e ele despendeu muito tempo para a análise disso, e é interessante que o público saiba quais são os pontos que o auditor entendeu que teriam mais riscos de auditoria. E através da sua divulgação, através das divulgações dos principais assuntos de auditoria, o público compreende melhor os pontos de maior importância da auditoria, segundo o julgamento profissional do auditor. E com isso, ele pode, para as notas explicativas, buscar informações adicionais para a sua avaliação. Pois o que nós notamos na pesquisa é que isso é
é praticamente certo. O auditor, quando ele relata o principal assunto de auditoria, ele informa o assunto, ele informa qual foi o tipo de tratamento dado pela administração, quais foram os procedimentos que a auditoria tomou para entender que ele podia emitir uma opinião sobre isso. E muitas vezes o auditor ele informa onde estão as notas, né? Está na nota 3.2, está na nota 5.5. Ele, então, serve como um guia também, porque, geralmente, as demonstrações contábeis, elas são extensas, né? E com o relatório do auditor, você já consegue ter um guia de alguns pontos interessantes sobre a demonstração financeira que o usuário tomador de decisão pretende analisar. E também é importante, só voltar por favor, obrigada. Que, apesar do julgamento e opinião do auditor não representarem nenhum endosso, ele é uma fonte relevante de informação sobre os assuntos que a auditoria entendeu que teriam mais riscos. E o que são os riscos de auditoria? São áreas avaliadas como de maior risco de distorção, julgamentos significativos por parte de administração e que demandaram uma análise mais aprofundada da equipe de auditoria, bem como os fatos e transações significativas ocorridas durante o período analisado. Ou seja, o auditor aqui, ele sempre, a visão do auditor é sempre com base em riscos de auditoria. Existe um risco de ter uma distorção relevante dentro dessa conta das demonstrações contábeis? E agora, seguindo para o próximo slide, é interessante também lembrar a questão do objetivo da auditoria, o que são os riscos de auditoria e o propósito dos PAs com base na norma. Por quê? Porque justamente o IBRACON tem combatido muito isso, a informação sobre a auditoria nem sempre é muito clara. Então, é importante nós termos em mente qual é o papel fundamental do auditor, que é justamente aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. E como ele aumenta esse grau de confiança? Mediante a expressão de uma opinião pelo auditor sobre se as demonstrações foram elaboradas em todos os seus aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável. É interessante fazer esse disclaimer, porque é justamente isso, né? A auditoria, ela não vai verificar como a empresa está se comportando no mercado de ações, ela vai verificar como a administração informou sobre a real situação da empresa, e ela vai opinar sobre essas informações trazidas ao auditor, com base nas evidências, com base em todos os procedimentos de auditoria que são normatizados pelas normas de auditoria internacionais, recepcionadas pelo CFC. E, para entender um pouco mais da definição do risco de auditoria, todas essas informações são trazidas pela norma. E a norma, ela é enfática ao dizer que o risco de auditoria é o risco que o auditor expresse uma opinião de auditoria inadequada quando as demonstrações contábeis contiverem distorção relevante. O risco de auditoria é uma função do risco de distorção relevante e do risco de detecção. Ou seja, o auditor, ele não quer emitir uma opinião que um parecer limpo, como a gente diz no jargão, sendo que existem problemas. Então, ele precisa ter as evidências e toda a materialidade suficiente para ele emitir essa decisão. E, com base na opinião, as normas de auditoria exigem que ele obtenha segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção, segundo seus aspectos relevantes. E a asseguração razoável é um nível elevado de segurança. Contudo, é sempre interessante lembrar que o nível elevado de segurança não é um nível absoluto. Isso a própria norma também expressa, porque há limitações inerentes de uma auditoria, as quais resultam do fato de a maioria das evidências de que o autor baseia suas conclusões serem persuasivas e não conclusivas. Então, é esse o contexto do objetivo do auditor e dos riscos de auditoria que ele pretende minimizar com as suas análises. E seguindo agora com relação ao que a norma especifica com relação aos PAAs, seguindo no próximo slide, aí vem tudo que o Mota brilhantemente apresentou no início e o que nós estávamos contextualizando. A comunicação dos principais assuntos de auditoria visa tornar o relatório mais informativo, ao dar maior transparência sobre o próprio trabalho da auditoria realizada. A comunicação dos principais assuntos de auditoria fornece informações adicionais aos usuários
previstos das demonstrações contábeis, investidores, credores, tomadores de decisão, para auxiliá-los a entender os assuntos que, segundo o julgamento profissional, foram de maior importância na auditoria das demonstrações contábeis. A comunicação também pode fornecer aos usuários uma base para a obtenção de informações adicionais com a administração e com os responsáveis pela governança sobre determinados assuntos. Ou seja, foi interessante para a auditoria e dependendo da relação do investimento, do investidor, do tomador de decisão, o assunto de auditoria também pode ser muito relevante para o investidor. E com isso ele pode ter mais informações, ele pode buscar a administração para obter mais esclarecimentos sobre algum fato que ele considerou não claro, ou a própria auditoria, conforme ela descreve nos seus principais assuntos de auditoria, todos os seus procedimentos, ela já pode ajudar a elucidar alguns pontos. E é importante também saber o que os principais assuntos de auditoria não são, que está no próximo slide e também está na norma. Os principais assuntos de auditoria, eles não substituem a divulgação que a estrutura aplicável de relatórios financeiros exige que a administração faça. Ou seja, a responsabilidade de divulgação é da administração. Né? É sempre importante lembrar isso. E os principais assuntos de auditoria, eles não substituem, em hipótese alguma, esse tipo de divulgação. E também os principais assuntos de auditoria, eles não substituem a emissão de opinião modificada por parte do auditor. Ou seja, se de fato o auditor encontrou alguma distorção relevante, é importante que ele faça essa divulgação seguindo as normas. Não é no local dos principais assuntos de auditoria. E também os principais assuntos de auditoria não substituem a apresentação do relatório quando existe incerteza relevante. Isso também tem que ser feito um parágrafo específico sobre isso e seguindo a norma NBCTA 570, e também os principais assuntos de auditoria não são opinião separada sobre assuntos tomados individualmente, ou seja, eles não significam que existem problemas ali, eles não significam uma opinião sobre aquele assunto determinado, e sim sobre o que o auditor passou, né, precisou despender mais tempo e mais recursos, maior julgamento, para analisar todas as demonstrações financeiras. Bom, dando esse panorama aqui, vamos falar um pouquinho sobre o nosso trabalho em si, sobre a metodologia e a amostra que nós utilizamos. Nós fizemos o levantamento das empresas que compunham o índice IBRX 100 da B3, referente ao quadrimestre de janeiro a abril, e pegamos os 2 últimos anos até para nós termos um fim de comparabilidade, desculpe. E por que utilizamos o IBRX? Né? É justamente porque ele é o indicador de desempenho médio dos 100 ativos mais negociados na Bolsa. Em razão da relevância para investidores e por abarcar as principais empresas do país, com uma alta representatividade no mercado de ações, até no mercado de trabalho, a pesquisa optou a analisar esses principais assuntos de auditoria contidos nessas empresas. Seguindo no próximo slide, nós fizemos a análise de conteúdo dos dados constantes de 192 relatórios em 96 empresas. E para a classificação dos principais assuntos de auditoria, foi feita uma análise de conteúdo, análise do título, do conteúdo descrito na apresentação da sessão. E agora eu vou passar a palavra para o José Carlos para trazer os principais resultados da nossa pesquisa. Obrigado, Marta, pela aula aí, por brindar um pouco a gente com os conhecimentos que você tem aí sobre o tema. Antes de começar, eu parei de compartilhar a apresentação aqui para fazer a audiodescrição. Sou um homem branco, cabelo escuro, olhos castanhos, estou vestindo uma camisa azul clara e estou num fundo lilás do Ibracon. Bom, deixa eu voltar aqui só com o compartilhamento do material. Trazer um pouco para vocês aí os principais resultados, o que a gente pôde aí encontrar na análise dos relatórios de auditoria e um pouco das conclusões ou das considerações que podemos ter ali, algumas das considerações que podemos ter ali quando olhamos para esses dados sem aprofundar tanto com análises estatísticas ou alguma coisa nesse sentido, tá? Bom, aqui um pouco do que é o perfil, o que compõe o perfil das empresas, das companhias que estão no IBRX 100, tá? Aqui o perfil da companhia, das companhias que compõem esse índice,
dos 100 ativos que melhores performaram ali no Ibovespa, dentro daquele período analisado que a gente falou, de janeiro a março. E boa parte do que compõe essa nossa amostra que a Marta falou lá atrás são de empresas de consumo cíclico, que são companhias ali de comércio, construção civil, consumo não cíclico, que aí entra mais a parte de agropecuária, alimentos processados, bebidas, financeiros, que a gente tem a parte de banco, previdência, seguro, utilidade pública, saneamento, energia elétrica, enfim. Mais ou menos esse perfil de empresa que compõe o IBRX-100. Então, quando a gente trouxer aqui um pouco das conclusões, a gente não está falando de toda a população que negocia, de todas as companhias, né, que estão negociando os seus papéis na Bolsa de Valores, mas a gente está trazendo ali um perfil do relatório dos auditores das empresas que melhor performam, das 100 melhores empresas com maior desempenho ali no volume de transação, nos preços da nossa Bolsa de Valores. Então, a gente não vai ter nenhuma conclusão sobre o todo, mas pelo menos desses 100 ativos que melhor desempenho ali e que performam para estar dentro desse índice. E a gente pode ter aqui alguns achados no seguinte sentido. Foram 96 empresas analisadas, 192 relatórios, e aqui, colocando aqui de forma comparativa o que nós tivemos de quantidade de PAA e a evolução de um ano para o outro, também comparando ali um pouco com a média, a gente pode ver que, pelo menos nesses setores que tem ali um maior índice uma maior quantidade de companhias analisadas, a gente não tem grandes mudanças ali em relação aos assuntos, né? Em relação à quantidade de PA, na verdade. Então, exceto ali talvez para consumo cíclico, que a gente teve um aumento de 5 PAs de 2021 para 2022. Deixa eu só fazer um laser point aqui para ficar melhor quando eu falar com vocês aqui. A gente não teve, foi tudo muito em linha para as outras empresas, ou seja, de 2021 para 2022, não tivemos ali um grande salto na quantidade de PAs. No final do dia ali, quando a gente está falando do total, a gente teve 4 PAs a menos, que não é de grande relevância. E aí, aqui a gente vai apresentar um pouco de quais são os assuntos que mais apareceram durante essa nossa análise do conteúdo, do tipo de PA nas companhias, né? A gente observa, por exemplo, que quando o assunto é impairment, receita, provisões e realização de imposto diferido, por exemplo, até combinação de negócios, enfim, impairment de uma forma geral também ali, considerando ativos financeiros e não financeiros, são os assuntos que mais têm aparecido no relatório. Ora, a gente pode, então, de certa forma, até com os demais itens aqui elencados, que exceto, por exemplo, por subvenção governamental, continuidade operacional, tecnologia da informação, certo por um ou outro tipo de PA, de outra natureza, vamos colocar assim, a maior parte dos PAAs, elas estão relacionadas aí, de alguma forma, com o que a gente traz de mensuração ou de subjetividade na hora da gente fazer essa mensuração no ativo. Tudo que tem, como que eu posso dizer, tudo que a gente está fazendo estimativa, uso de estimativas dentro da contabilidade, são os PAs que realmente os auditores mais estão colocando no seu relatório. Então, isso daí pode se explicar um pouco ali, de acordo até com o que a Marta trouxe anteriormente. Não necessariamente é uma ressalva, não necessariamente é um problema, não é isso que significa o PA, mas sim onde o auditor tem maior preocupação com o tema, onde ele direcionou maiores esforços durante o trabalho, a execução do trabalho de auditoria, onde assuntos ali que ele precisou
levar aos níveis mais altos de governança para poder endereçar e concluir sobre esses assuntos ali na elaboração do seu relatório, é isso daí que significa. Então, tudo que tem aí um pouco de, como eu disse, me fugiu a palavra agora, de estimativa, tudo que envolve estimativa, o auditor tem um pouco mais de preocupação e acaba reportando um pouco mais no seu relatório. Aí aqui, nessas tabelas aqui, no próximo slide, a gente vai poder observar o seguinte, a quantidade de PAA por setor. Lembrando que esses setores aqui são aqueles que estão classificados dentro da B3. A B3 que faz essa classificação, não foi a gente na hora de fazer o levantamento dos dados que fez essa classificação, para não ter nenhum arbítrio ali da nossa parte, para não haver aí qualquer viés ali sobre os dados e as considerações que estamos fazendo aqui. E aí, quando a gente olha para 2021, comparando também com a tabela anterior, ali com o gráfico anterior, a gente vê que realmente, impairment de ativos não financeiros, todos os setores tiveram ao menos uma companhia ali que apresentou esse tipo de PA, seguido também por receita, que é a razão de ser de qualquer companhia, né? Então, a gente tem ali receita sempre pontuado pelos auditores também em seus relatórios. Quando a gente fala de provisão para contingente, provisão para passivos contingentes e ativos contingentes, né? Também, sempre que possível ali, o auditor está mencionando a realização dos impostos, do imposto de renda e contribuição social diferido, sempre que também há aí algum saldo que talvez o auditor julgue relevante, que ele coloque mais esforços ali para obter evidência, para concluir sobre a natureza daquela rubrica contábil, ele também está mensurando no seu relatório. E um ponto que eu achei interessante quando eu bato o olho nessa tabela é o seguinte, tecnologia de informação, quando a gente tem o PAA mencionando pontos de tecnologia da informação, basicamente o setor financeiro tem esse ponto, ou em outros setores, né, você não tem tanta referência ao ponto de tecnologia da informação do que no setor de serviços financeiros. Instituições, intermediários bancários, como eu disse, seguradoras, previdência. Então, assim, eu achei interessante esse ponto aqui, porque mostra como nesse setor você tem talvez ali transações, ou você tenha também ali a natureza do negócio da companhia mais voltado ou muito mais inserido dentro de questões tecnológicas e que acaba tomando aí, preocupando o auditor, tomando um pouco mais de tempo para concluir sobre o relatório dessa empresa. E a quantidade de PAs por setor, ela praticamente, a gente já observou lá atrás que não muda, e a distribuição é praticamente a mesma também dentro de 2022 e 2021. E voltamos aqui na parte do setor financeiro. Tecnologia da informação, de longe ali representa mais de 50%, que a gente pode observar nos 2 anos. O que a gente conseguiu, então, tirar de conclusões ou observar ali com os dados, né, com essa massa de dados que a gente analisou? Que as estimativas contábeis estão sempre sendo mencionadas para o auditor, essas rubricas, essas contas, essas transações que envolvem essas estimativas, e isso daí ele pode ser explicado, porque como a gente está falando de algo que pode ser subjetivo, ela pode ser utilizada para gerenciamento de resultado. Não significa que ela é utilizada ou que ela vai ser, mas significa que o auditor independente
vai direcionar maiores esforços para a auditoria dessas transações, a fim de evitar, de minimizar, de evitar todo e qualquer impacto que envolva o gerenciamento de resultados. Tá? Então, acho que esse é um ponto interessante de observar quando a gente olha essa massa de dados aí, como eu disse. Como a Marta bem disse anteriormente, a existência do PA é só um sinal de que a auditoria dá atenção especial a um assunto. Não necessariamente que há algum problema que envolve isso. E que o PA de tecnologia de informação e impairment de ativos financeiros são os mais presentes dentro das instituições financeiras. Se a gente voltar aqui na tabela anterior, realmente, quando a gente olha para impairment de ativos financeiros, com mais de 50% nos dois exercícios aqui, os bancos lideram de longe esses dois pontos, esses dois PAs, o impairment de ativos financeiros e a tecnologia da informação. Alguns pontos de destaque, né, que a gente coloca, inclusive nesse relatório, nesse material, que será disponibilizado aos associados, né, no nosso portal ali, para que eles possam ler todo o conteúdo desse relatório que a gente elaborou, que aqui é só um pouco dos assuntos ali que a gente aqui na área técnica entendeu como que mereciam maior destaque. A pesquisa, então, ela analisa as empresas de capital aberto no Brasil. Como a gente está utilizando apenas o IBRX-100, não dá para concluir sobre o todo, mas dá para a gente ter uma grande noção do que é que vem acontecendo no mercado de capitais quando a gente fala dos principais assuntos de auditoria. A auditoria traz informações relevantes ao usuário da informação, incluindo os motivos, tratamento e opinião do auditor, que a auditoria analisa e opina com base nos riscos de auditoria e não do negócio, como a Marta bem destacou no início da apresentação, e que a opinião do auditor não é garantia de rentabilidade de investimento. Então, assim, a maior parte que eu imagino dos nossos espectadores aqui pode ser aí de auditoria, de firmas de auditoria, ou auditor independente, atuar na auditoria, já estão mais familiarizados com isso. Mas muitas vezes, talvez aí quem não está familiarizado com o que é o trabalho de auditoria, qual a natureza do trabalho do auditor, muitas vezes pode entender que, olha, se o auditor não colocou um PAA, se o auditor não ressalvou, não emitiu nenhuma ressalva, não emitiu uma opinião modificada sobre as demonstrações financeiras daquela companhia, então tá ok, meu negócio vai rentabilizar e vamos com tudo, foguetinho. Não, não é isso. É justamente o contrário. A gente só fala daquilo que a gente viu naquele momento, naquela fotografia. Tá? Eu vou agradecer a todos aqui e passar a palavra mais uma vez para o Amed. Com você, Amed. Legal, muito obrigado, José Carlos. Marta também, obrigado. Acho que pronto, desligou o áudio. Obrigado, José Carlos, obrigado, Marta. Foi muito didático. Acho que vocês conseguiram capturar bem um tema super caro para a auditoria, não só para a auditoria, mas também para os usuários das informações, sobretudo analistas de mercado. Né? Acho que ficou muito claro das palavras da Marta, né, que essa divulgação anual dos PAAs, né, ele propicia, né, aos usuários do relatório do auditor independente informações adicionais sobre a firma auditada. Né? Essas informações elas comunicam a percepção do auditor sobre questões de auditoria que envolvem, obviamente, julgamentos difíceis, subjetivos. Então, acaba não sendo uma surpresa quando, por exemplo, a gente vê ali uma concentração, uma frequência muito grande, né, em itens relacionados a impairment, da subjetividade do tema, né, as taxas de desconto que são utilizadas para cálculo do valor em uso, etc, etc. Então, ficou muito claro das palavras conjugadas de vocês dois a importância desse tema e a complexidade de se preparar
um relatório que capture, ainda que seja do IBRX 100, né, esse volume todo de informações, né? Eu acho que os cenários vão mudando, as complexidades temáticas vão mudando e haverá naturalmente uma alternância de temas prediletos, né, a serem colocados pelo auditor independente. Então, vocês estão de parabéns, né? Eu gostei bastante, acredito que todos aqui que estejam nos assistindo também. Vamos passar para o bloco de perguntas, né? A gente tem recebido algumas perguntas e eu já vou direcionar uma delas aqui, vocês fiquem à vontade para escolher quem vai ser o respondente. Então, o Francisco Caldeira pergunta assim, boa tarde, em que nível de relevância seriam recomendáveis os PAAs? E outra questão adicional, se o parágrafo de PAA pode ou não implicar em uma ressalva ou em um parágrafo de ênfase, né? Então, essas perguntas que o Francisco coloca aí. Bom, eu acho que eu posso responder essa daí. Na questão do nível de relevância, vamos colocar assim, é importante a gente destacar que, assim, o PA ele sempre pode estar relacionado ao volume de trabalho, aos riscos relevantes da auditoria que foram identificados, a questões de materialidade. É sempre nessa forma que o auditor vai elaborar o seu parágrafo de ênfase. Então, tudo que ele... o seu parágrafo de ênfase, perdão, o seu principal assunto de auditoria. Então, tudo que ele entender que ele precisou direcionar grande esforço para isso, ele pode colocar, ele tende, vamos colocar assim, a colocar esse assunto, esse tema, como um principal assunto de auditoria. E quanto à implicação em uma ressalva ou uma ênfase, não necessariamente um principal assunto de auditoria é uma ressalva ou uma ênfase, tá? A questão da ressalva ou da ênfase está muito mais relacionado à opinião do auditor sobre as demonstrações financeiras, sobre as demonstrações que ele fez os procedimentos de auditoria, obteve ou não evidência suficiente apropriada para concluir sobre relatório, para poder dar opinião. O principal assunto de auditoria, como dito anteriormente, ele vai muito nisso, muito na questão do volume de trabalho, o esforço direcionado para obter as evidências, para concluir sobre esse tema, sobre os riscos que aquele assunto pode trazer do ponto de vista do auditor, né, do risco de auditoria, de se emitir uma opinião inapropriada, então ele vai lá e vai olhar com mais atenção aquele assunto, vai direcionar mais esforços, e com base nisso, ele vai determinar se aquele assunto, se aquele tema é um principal assunto de auditoria ou não, tá? É importante, inclusive pegando o gancho do José Carlos, entender que, assim, ressalvas, parágrafos de ênfase, eles são realizados de acordo com a norma específica sobre isso. Inclusive, parágrafo de ênfase, o auditor já começa falando assim, chamamos a atenção, o auditor, ele não, geralmente, quando existe um parágrafo de ênfase, pode ser que tenha uma ressalva, mas o assunto do parágrafo de ênfase, ele não é ressalvado, mas o auditor, ele viu um assunto que pode ser mais delicado, mais caro, ele chama atenção. O principal assunto de auditoria não vem com esse disclaimer, que é justamente para informar, olha, no meu trabalho, eu vi que esses são os principais assuntos que eu precisei permear. Mas não necessariamente o auditor está querendo chamar a atenção de uma maneira enfática, como já diz o parágrafo de ênfase. Então, é importante distinguir esses pontos, que inclusive até temas de artigos acadêmicos sobre o tema, que é justamente isso. Os principais assuntos de auditoria, eles não deveriam ter nenhum impacto justamente por isso. Ele não é uma informação nova, ele é uma informação sobre o trabalho do auditor. Né? Ele não está chamando a atenção para um problema, um possível problema, não. Ele é um assunto em que o auditor teve que se desdobrar um pouco mais para emitir a sua opinião. Né? Só complementando isso. Excelente, excelente. Vamos pular para mais uma pergunta. Deixe-me ver aqui. Acho que o Francisco, ele complementou a pergunta anterior, mas eu acho que vocês já deram uma resposta preliminar.
que diz o seguinte: então podemos dizer que quando a análise de um assunto implica em relevante demanda de trabalho e relevância de valor. Ele não complementa, mas imagino que seja objeto da auditor colocar ou não um principal assunto de auditoria, né? Eu acho que vocês já comentaram bem, né, que na verdade essa exigência ela não veio só dos auditores, né? Ela veio com uma demanda do mercado por mais informações. A Marta começou dizendo isso. Antigamente era binário, né? Tem ou não modificação no antigo parecer do auditor. Quer dizer, hoje no relatório do auditor você tem informações adicionais, né, que dentro, né, no curso normal dos trabalhos da auditoria chamaram atenção, foram complexos, tiveram uma demanda de trabalho adicional, né, Francisco? Então acho que é essa linha mesmo que você coloca. A Priscila faz uma outra pergunta aqui. O principal, na verdade, ela coloca PPA, né, que seria procedimentos previamente acordados, mas eu acho que ela quis dizer PAA, né, principais ações de auditoria. Não exime a responsabilidade do auditor em colocar outros parágrafos no relatório, se necessários? Aqui eu acho que ela estava fazendo uma afirmação quanto à pergunta do Caldeirão, mas é isso aí. A existência do PAA não vai, como eu disse, independente de você ter um principal assunto de auditoria ou não, você pode muito bem ter uma ressalva em um principal assunto de auditoria tratando do mesmo tema, do mesmo assunto, porque um trata da opinião do auditor e o outro trata do porquê que aquele assunto tornou-se relevante para a auditoria, né? Então, bom, ela confirmou aqui que era uma afirmação. Mas é isso aí, tá certa a afirmação, Pri. Legal. Tem mais uma pergunta aqui, que eu acho que também é importante, né? De que forma a leitura do relatório do auditor e dos PAAs podem auxiliar o pequeno investidor? É preciso muito conhecimento técnico para entender o que está contido no relatório de auditoria? Bom, vou pegar o gancho dessa questão também. É interessante sempre lembrar que as demonstrações financeiras, elas são elaboradas conforme o IFRS e que ele entende que o principal usuário da informação é o investidor. Né? É o investidor, é o credor, seria o leitor qualificado. Né? Mas conforme nós avançamos e conforme também o número de investidores vem aumentando, existe essa necessidade também de deixar um tanto menos mais próximo da população, um tanto menos técnico. Mas, claro, existem alguns termos que são caros aos investidores e a quem está mais familiarizado no assunto. Mas eu acredito que até o próprio principal assunto de auditoria veio para aumentar a informatividade e para também descrever um pouco mais do assunto e desmistificar aquela figura do auditor, aquela figura sombria. Não, o auditor ele está ali, ele está divulgando o seu trabalho e a intenção é justamente de que alcance o maior número de pessoas. E, inclusive, esse é um trabalho que o IBRACON tem feito com muita maestria em divulgar muito sobre o papel da informação do auditor, o que o auditor faz, quais são as responsabilidades dos demais responsáveis pela governança, administradores, conselho, para que todo esse ecossistema funcione muito bem. Porque a partir do momento que um ponto não funciona, não é só a auditoria que consegue segurar. Né? Tudo tem que partir de princípios éticos, de transparência, de responsabilidade com o dado, por parte da administração, do conselho, e a comunicação também tem que ser claro, na medida das possibilidades que também nós precisamos informar e também não podemos omitir informação para ser simplistas. A gente tem que informar ao máximo a informação e trazer sempre nos esforçamos em trazer essa informação de uma maneira mais clara para a maioria do público, a maioria dos investidores. É o que tentamos sempre e acho que isso é uma constante evolução. Exato. E aí, até aproveitar o gancho, Marta, a nossa equipe de comunicação aqui, a Ana e a Vivian, já disponibilizou ali no chat o link para o Mind the Gap, que é uma coletânea ali de textos que o IBRACON veio elaborando, de materiais ali que o IBRACON elaborou, justamente para que a gente pudesse
deixar mais claro para a sociedade de forma geral, com uma linguagem até menos técnica, menos comum, assim, para quem trabalha na auditoria e vive nesse mundo, para poder exercer esse papel, né? Para poder ajudar nesse papel aí de melhorar essa comunicação, para que tanto para a mesma leitura ali, vamos colocar assim, né? E que o grande investidor, que os grandes bancos, que grandes players tenham do relatório, também os pequenos investidores, como havia sido direcionado na pergunta, também possam ter. Então, aí eu não sou independente para falar desse ponto, mas é um excelente material aí que foi desenvolvido pelo Ibracon e ajuda muito quando vocês precisarem explicar para o pai ou para a mãe ou explicar para os clientes o que é auditoria, o texto com certeza vai ajudar bastante ali a mostrar um pouco o que é a nossa profissão, né? Legal, excelente, Zé. E Marta, excelentes ponderações, né? Acho que quando você comenta que o papel da auditoria, o objetivo é aumentar o grau de confiança nas demonstrações, sobretudo para quem está fora da companhia, né, que não está ali no dia a dia, não tem noção do que está acontecendo, imagino que com a fala de vocês dois fica muito claro que os PAs eles agregam um maior conteúdo informacional aos analistas, a quem está fora, devido à maior transparência que se tem agora em relação à auditoria executada, né? Então isso aumenta a confiança, não só nas demonstrações financeiras, que estão livres de distorção relevante, mas também no processo de checagem, né? E maior confiabilidade, né, da empresa ou da firma auditada. Então isso é muito importante, foi uma inovação muito, muito relevante. Bem, temos mais uma pergunta que acho que com base no que foi apresentado, não é? Onde vocês bem narraram aí os principais assuntos de auditoria de um ano para o outro, nos fazem uma pergunta que é a seguinte, né? Seria alguma coisa de futurologia aqui. É provável que no próximo ano os principais assuntos revelados nesse estudo permaneçam relevantes, né, no exercício subsequente? Os palestrantes têm algum palpite? Ou seja, em outras palavras, vocês apresentaram aqui, talvez se mantenha no próximo exercício de 24, de 23, ou a gente terá alterações substanciais, assim, surpresas, né, em relação aos pontos mais controversos e difíceis. Marta, quer começar? Posso começar. Bom, como bem o Mota ponderou, antes, né, nós tínhamos um parecer um pouco mais binário, e com a inclusão dos principais assuntos de auditoria, ele deixou de ser tão padronizado. Ou seja, porque o auditor ele vai mostrar um pouco do trabalho da empresa auditada. Mas tem alguns assuntos que são em comum, né, no ambiente informacional, que podem ser, de fato, um maior ponto de atenção, e tal como o José Carlos trouxe, os assuntos relacionados à estimativa são sempre muito significativos, até por conta, geralmente, do volume, né? A questão da materialidade é muito importante também para ser um assunto de auditoria, e também a questão da estimativa, que gera um julgamento maior por parte da administração e uma análise mais aprofundada por parte da auditoria. Então, nós temos esses assuntos de estimativas que geralmente são muito caros e são muito analisados pela auditoria, a questão de provisões, que também são baseadas em estimativas, muitas vezes em estimativas de processos judiciais, por exemplo, né, em causas ganhas, não? E também tem questões mais macro, por exemplo, a questão talvez da Covid, durante a Covid, pode ser que tenha tido algum ponto de maior relevância, talvez no próximo ano, se houver alguma divulgação, de fato, houver alguma alteração muito significativa com relação à reforma tributária, pode ser que seja um ponto de maior atenção para os auditores também, né, porque geralmente são valores significativos, geralmente são valores materiais. E o que você acha, José Carlos? Quais são suas apostas? Eu diria com toda a certeza que eu não sei. Na verdade, o que a gente pode observar para esses anos aí que a gente colocou
é que, como você bem disse, tudo que vai envolver um certo grau de estimativa, tudo que possa envolver um certo grau de incerteza, o auditor tende a colocar, sem estabelecer nenhuma associação, nenhuma relação de causa e efeito, nada disso. Exato. Mas que ele tende a colocar isso daí no relatório do auditor, para mostrar ali o que é o tema, quais foram os procedimentos executados, enfim. Então, se eu pudesse resumir numa resposta para além de não sei, apenas que se houver qualquer grau de subjetividade nisso, aí sim é provável que o auditor vá colocar isso no relatório dele como um principal assunto de auditoria. Ah, perfeito. Bom, eu não fui chamado para brincadeira, mas eu arriscaria aqui créditos de carbono, criptoativos, temas que estão em discussão nesse exato momento, que vão talvez trazer algum certo de julgamento por parte de nós auditores. Mas muito bem, chegamos aqui ao tempo regulamentar, não é? Já encerramos aqui todas as questões que nos foram colocadas. Estamos caminhando aqui para as palavras finais. Eu quero agradecer a todos que ficaram aqui de forma consistente do início ao fim desse webinar importante pesquisa conduzida aí pelo José Carlos e pela Marta, aqui no âmbito da nossa área técnica do IBRACON. Quero agradecer a vocês dois também, ao Rogério Mota, nosso diretor técnico, reforçar que esse programa ele vai ficar disponível no portal do IBRACON, convidá-los também a participar da nossa pesquisa de pós-evento, né? A opinião de vocês é muito importante para que a gente fortaleça e melhore ainda mais esses eventos. E quero deixar aqui para vocês as palavras finais, José Carlos, Marta, Rogério, também se quiser fazer suas considerações finais, fiquem à vontade. Bom, eu quero agradecer inicialmente aqui esse espaço. É sempre um prazer trabalhar junto com o IBRACON e com as bandeiras, em especial a bandeira da relevância da auditoria. Eu acredito muito nisso, eu acho que a auditoria ela faz a diferença no mercado de capitais e disseminando conhecimento é assim que a gente consegue alcançar. Conforme a gente vai disseminando conhecimento, fazendo estudos, mostrando a relevância, é assim que a gente consegue comprovar e aumentar a nossa relevância no mercado de capitais. E não só no mercado de capitais, hoje em dia tem ESG, que o IBRACON também conduziu maravilhosas palestras sobre isso, e tantas outras frentes que a auditoria conduz. Obrigada. É difícil complementar depois da Marta, mas agradecer aí a presença de todos, a audiência constante, e dizer que sempre que precisarem aí do IBRACON, sempre que precisarem da área técnica, em assuntos que a gente possa ajudar, qualquer coisa nesse sentido, eu, a Med e o Mota também estamos sempre à disposição para poder auxiliá-los no que for necessário. Muito obrigado a todos. Eu também quero fazer os agradecimentos aqui, agradecer a Marta, Zé Carlos, a Med pela brilhante apresentação. Também me coloco à disposição de todos vocês, qualquer questão que vocês tenham, sugestões, sempre qualquer tipo de colaboração, contribuição ao IBRACON é bem-vindo. Eu sempre costumo lembrar que o IBRACON é um meio, ele não é o fim. O meio para quê? Para que a gente tenha uma profissão forte, uma profissão cada vez mais unida no sentido de ética, no sentido cada vez mais técnica, contribuindo para o desenvolvimento do mercado de capitais. Eu vou repetir aqui uma frase que eu ouço de um presidente de uma das nossas associadas, que é da mesma firma que eu faço parte como sócio. Esse é o trabalho da minha vida, é a profissão que eu escolhi. Então, a melhor forma que eu posso estar aqui hoje é contribuindo para que ela seja melhor, né? Sempre, quando eu me tornei sócio, o que eu ouvi a sua missão é entregar uma firma melhor da que você está recebendo. E a mesma coisa eu penso aqui no IBRACON, é entregar um IBRACON melhor daquele que eu recebi, sempre no sentido de fazer mais, de contribuir. Então, peço a vocês também que contribuam da mesma forma, né? Tenham paixão por essa profissão, que tem uma extrema relevância para a nossa economia, mercado de capitais, impacto na vida de muitas pessoas aqui. Agradeço mais uma vez aí a participação de todos vocês. Muito bem, encerro a sessão então.
Até logo. Obrigado.